Meu nome é André Gustavo Papera. Sou do Rio, moro aqui em Belo Horizonte tem 22 anos, casei e vim morar aqui direto, né? E assim, meu primeiro contato com a moto, fica até complicado de falar, porque o que eu lembro mesmo, a primeira vez que eu pilotei, eu tinha 13 anos. Meu pai era caminhoneiro e no tempo vago dele, a diversão dele era comprar os lotes de motos batida, moto alienada da Polícia Rodoviária Federal e do Exército, da PE. Ele levava para dentro de casa, num galpão de guardar o caminhão, e lá de 5 motos, ele fazia 2, vendia, fazia 3, vendia, só que ele nunca ficava com nenhuma delas. Aí uma vez eu indo batendo papo com ele, falei, pai, essa moto é tão bonita, que a gente não fica... Moto, só quem sabe fazer moto é o inglês. E ele tinha a moto dele lá e era aquela coisa, ainda está até lá até hoje, né? E quando eu fiz o curso de paraquedista, em 92, estava todo mundo lá formado, depois do almoço, esperando, passou um indivíduo com uma Royal, uma barulheira danada, uma fumaceira danada, aí todo mundo chamou a atenção, todo mundo olhou, aí o sargento... instrutor falou, ninguém olha não, porque aquele ali é um capitão da Segunda Guerra Mundial e aquela moto é inglesa, ele trouxe do campo de batalha, uma Royal. Aí fiquei aqui na cabeça, aí quando deu para sair do quartel, eu peguei aquele bolo de ficha telefônica, né? Eu sou da época da ficha telefônica, fui para um orelhão, liguei, pai, eu vi isso assim, ele, peraí, onde você está? Eu falei, estou em tal lugar assim, na Vila Militar, vamos lá, vou aí que eu quero ver isso de perto, quero ver se ele quer vender. Claro que nós chegamos lá, né, um capitão grosso toda a vida, mal educado, falou, não me pergunta isso nunca mais, não põe nem a mão da minha moto. Aí acabou ficando amigo do meu pai, faleceu, a moto foi para um espólio, aí passou, né. Eu sou formado em mecânico de avião, trabalhei 17 anos na área, na Força Aérea, como militar, depois como civil, saí, voltei como civil, e me apaixonei por motor, né. Eu acho que todo mecânico de avião tem que ter uma moto, não adianta. Todo piloto de avião tem que ter uma moto. Tem uns que não gostam porque não experimentaram ainda. E o que acontece? Eu costumo dizer que mecânico de avião, piloto de avião, paraquedista, como eu fui, não é questão de estilo, é personalidade. E a Royal ela traz isso pra gente, né? É uma moto que traz muita personalidade, né? No outro dia eu parei no sinal, um senhor olhou, essa moto é nova? Não, né? Essa é 52, 58, né? Falei, não, é 2020. Ele, que isso? Mas ela é muito bonita. Falei, engano seu, ela é sexy. Aí ele começou a rir, saiu, né? A dona também estava lá dele, riu. E ele falou, um dia eu volto aqui, eu vou voltar para comprar uma moto dessa. Falei, você pode comprar, você vai se sentir sexy não sem uma moto dessa, porque ela é muito sexy. Se eu mal me engano, em 2012, teve uma empresa aqui em Belo Horizonte que trouxe umas Royals Enfield para vender. Era importador independente. Andei na moto, me apaixonei pela moto, mas na época eu estava de lua de mel com uma outra moto que eu havia comprado. Era uma moto de coleção que, quando eu fui saber pelo chassi dela, tinham poucas daquelas motos aqui, aí eu me empolguei com aquilo e fiquei. E eu fiquei rodando com a moto, até que eu passei aqui na Raja Gabaga, e estavam começando a fazer a obra aqui de adaptação do ponto, né? Aí eu lembrei até do caso do meu pai falando, né, que a moto de verdade era moto inglesa. Aí eu comentei com meu filho, né, meu filho hoje está com 15 anos. Aí ele falou, pai, moto de verdade é aquela que você se adapta a ela, você gosta dela, até uma bicicleta motor é uma moto de verdade. Eu falei, você tem toda a razão, mas é questão de personalidade. Aí no dia da inauguração eu estive aqui, fiquei apaixonado pelas motos, principalmente pelas estilo retrô, as que estavam aqui, né, da época da guerra e tudo mais, que eu lembrei muito daquele senhor que passou lá pela gente, lá no quartel. Aí eu fiquei naquela questão de trocar ou não trocar a moto, trocar ou não trocar. E eu, protelando, até que um irmão meu, ele falou assim, irmão, eu vou comprar uma Royal para mim. Eu falei, você tem certeza, cara? Você já andou na moto? Ele andando com moto de 1.600 cilindrada e a Royal na época era, se não me engano, 350 que estava aqui. Aí ele falou, não, eu vou experimentar. Aí ele veio, experimentou, gostou, já deixou a moto dele aqui para poder ir no negócio, e falou, semana que vem já pega a minha. Aí eu fui para casa com aquilo, voltei no sábado aqui, no mesmo sábado, sem ninguém saber, fiz o teste. Eu achei esse guidão, assim, para mim muito difícil acostumar com aquilo. Minha moto era um guidão muito aberto, né?
Aí eu falei, quer saber? Eu vou trocar. Tem 2 anos isso. E todo dia, quando eu olho para a moto, faz de conta que eu peguei, a sensação que eu tenho é que eu peguei ela na concessionária hoje. O prazer que eu não tinha em pilotar uma moto, que já era uma coisa muito comum, hoje eu tenho prazer de pilotar ela. Mas infelizmente eu só não tenho muito prazer de andar com ela na chuva, que eu tenho pena dela. Porque eu falo que é um patrimônio de sentimento. Eu falei, não quero para mim o que eu vou querer para ela, né? Então, hoje, de uma forma ou de outra, eu uso ela para trabalhar, para ir a médico, para ir... Só não uso para comprar as coisas. Porque eu tenho medo de trazer o saco aqui, encostar no tanque e arranhar o tanque. Fora isso, eu rodo com ela o tempo inteiro. Muitas das vezes, até à noite, às vezes, numa segunda-feira à noite e tudo mais, eu saio com ela para dar uma volta, que a cidade está vazia, né? Então, aquela coisa bem street, né? Aquela coisa bem... absorver a personalidade dela, né? Então, assim, hoje, para mim, ela faz parte do acervo, né? Para me desfazer dela, foi o que eu falei, né? Só uma situação muito difícil, tipo, eu tenho que mudar, não posso levar, aí seria isso, basicamente, sabe? Mas hoje acho que não me desfaço dela, não. Até para trocar as peças dela, que eu quero botar minha personalidade dela, eu fico com pena, falei, não, ela tá bonita do jeito que é. Ela foi muito bem desenhada, muito bem estruturada, e sem contar o produto, né? É um produto que agrada muito. O custo-benefício dele é fantástico. A ciclística dela é inexplicável. A ergonometria dela que ela traz para o piloto e para o carona também, por coincidência ou não, apesar da gente ficar inclinado, é uma moto que ela é muito cômoda para o carona, então é uma moto que atrai muito, né? Então, assim, como eu falei desde o início, né? É uma moto sexy, né? Então a gente tem que respeitar ela do jeito que ela é.